e bem-vindo a mais um Ponderações. Esse é o número 18 e é sobre um tema mais feminista ou apenas mais uma vez a gente chamando atenção para o óbvio. Eu intitulei esse vídeo de Uma negativa polida ainda é um não. Porque eu quero chamar vocês a refletir, a ponderar, a pensar como é que a nossa sociedade impõe certas premissas na hora da educação, na hora da sociabilidade, naquele momento em que é construída a relação entre os seres humanos, seja qual for o seu gênero. A interpretação binária de gênero, essa interpretação heterossexual com essa imposição religiosa, trabalha papéis sociais rígidos, fixos e desiguais. E isso está presente na educação. A única ideologia de gênero que existe nesse mundo é exatamente essa, que diz que só existe homem e mulher, que meninas vestem rosa e meninos vestem azul, e que a mulher é sempre submissa, irrelevante e subordinada ao homem. E é por isso que quando somos socializadas, e na minha geração isso aconteceu com a maioria de nós, poucas se rebelaram. Sempre que você tem 4, 5, 6 anos e começa a dizer não taxativamente a alguma coisa, alguém vem e diz: não seja grossa, minha filha, não seja mal educada. E você começa a construir maneiras de dizer não sem dizer não, porque o não taxativo, um não categórico, um não dito com convicção, olhando no olho do interlocutor, é considerado grosseria, falta de educação, falta de modos. Eu acompanho as gerações mais novas e eu vejo que por mais que se avance, ainda se espera que as mulheres sejam delicadas ao expressar seu desagrado com alguma situação. E isso vale em qualquer circunstância social, mesmo na internet. É super comum quando pessoas da minha geração, e mulheres principalmente, querem expressar uma negativa, que as palavras usadas sejam polidas, educadas, totalmente inofensivas. Então, pessoas como eu não dizem não, eu não quero fazer isso. Nós dizemos: eu preferia não fazer. E é claro que eu preferia não fazer soa muito menos agressivo e muito mais educado. E seria sensacional se todo mundo se expressasse assim. Mas aí a gente tem um problema. O outro lado da equação, que são os homens, são educados acreditando que agressividade, grosseria e tosquidão, se é que essa palavra existe, são parte da masculinidade, que quanto mais grosseiros eles forem, mais atraentes vão se tornar porque estarão expressando essa masculinidade. E o nosso entorno está repleto de exemplos assim, ainda mais agora que esse tipo de ideologia triunfou e está de posse do poder no país. E o que acontece? Primeiro, na relação entre esses dois polos é muito, mas muito corriqueiro que a mulher se sinta totalmente agredida toda vez que recebe uma grosseria, um desamor, falta de afeto, e que isso vá corroendo o carinho. Isso quando é uma relação amorosa. Quando é uma relação meramente social, isso implica em que a mulher se sente
menosprezada quando recebe uma grosseria e quando vai recebendo grosserias sistemáticas. E ela se sente pior ainda quando ela recusa alguma coisa polidamente e o homem não entende. Porque outra faceta desse tipo de educação é que o homem não pode aceitar o não como resposta. Não importa se o que ele quer é um prato de sopa ou uma relação sexual sem compromisso, ou os deveres conjugais. Um homem não aceita o não como resposta, ele continua insistindo. Então você é polida na primeira vez, você é polida na segunda vez, você está desesperada na terceira vez. E existem dois caminhos quando se chega na quarta vez em que é necessário reforçar o não. Ou você desiste e faz o que a pessoa quer, mesmo não querendo, mesmo não podendo, ou mesmo constituindo uma violência, ou você diz o não taxativo e parte para o confronto. Mas é muito difícil partir para o confronto. A geração mais nova tem uma facilidade maior, mas a minha geração... Eu conheço pessoas da minha geração que são confrontadoras e tenho a maior admiração por elas. Eu perdi essa batalha na juventude, de tanto ouvir como eu era grosseira, de tanto ouvir como eu era mal educada, como ninguém ia gostar de mim, como ninguém ia me aguentar, eu fui me ajeitando. E com o passar do tempo, eu passei a ter uma suavidade que quem me conheceu na juventude nem sequer imagina. As pessoas nem me reconhecem. Quem me conheceu aos 20 anos se me encontrar agora. Mas ainda assim, muitas vezes eu me deparo com esse tipo de situação, em que a pessoa me pede um favor e eu não tenho como atender, ou eu não posso, ou eu não quero, e eu digo, olha, não é melhor você fazer de tal maneira? Eu não posso te ajudar? Ou eu preferia não fazer isso? E se quem está pedindo é mulher, normalmente a conversa para aí, a pessoa agradece, a gente conversa de outras coisas e sem ressentimentos. Somente 2 vezes em mais de uma década eu me vi tendo que ser impolida com mulheres. Agora, quando se trata de homens, a conversa é totalmente diferente. Você tem desde o que se ofende e considera algo totalmente estapafúrdio eu não atender o que ele quer, desde aquele que mesmo tendo recebido um prefiro não fazer, passa a acreditar que eu vou fazer assim mesmo. E eu penso, o que passa no cérebro dessa criatura? Será que ele pensa, nossa, olha como eu sou fodão, ela vai fazer mesmo contrariada só porque eu pedi e insisti? E é muito triste ter que lidar com essa realidade, é muito triste ter que lidar com uma sociedade em que uma mulher diz não e mesmo assim tem que fazer o que não queria fazer, o que não podia, o que não precisava, o que não desejava, porque há uma total desigualdade na força social dos dois lados da equação. E essa não é a minha ideologia de gênero, essa é a ideologia de gênero de padres, pastores, conservadores e todas as pessoas que querem conservar o que há de pior no planeta. Eu acredito que as pessoas têm que ser o que elas nasceram para ser. E que elas têm que ter espaço para serem felizes e que elas têm que ter todo o apoio para se desenvolver como seres humanos e para sempre se desenvolverem para melhor, nunca para pior. Mas não é isso que nós temos. O que nós temos aqui é uma relação em que, não, só existe homem e mulher, porque está na Bíblia, porque Deus falou. E eu nem vou entrar nesse mérito, porque esse vídeo não é para discutir mitologia. A questão é, mesmo que só existissem homem e mulher, o fato
de que há uma desigualdade medonha no tratamento social aos dois gêneros, já era para ser um problema. Não é algo normal, não é algo natural, não é algo desejável. Não é desejável que uma menina de 18 anos seja atormentada por um palhaço qualquer e seja intimidada e seja perseguida nas redes sociais porque o sujeito quer alguma coisa que ela não quer. Não é justo que toda vez que o namoro acaba, o cara puxe uma arma e atire na cabeça da namorada porque ele não queria acabar, porque ele ficou inconformado com o fim da relação. Não é justo que o sujeito atire num bebê porque a mãe não quis dançar com ele. Não é justo que uma negativa educada, polida, civilizada seja recusada, porque o sujeito não foi aparelhado para entender essa negativa e nem para aceitar. Este é um vídeo feminista? Como eu disse no início, este é um vídeo que é dolorosamente óbvio que nós não deveríamos estar nos preocupando com isso em 2019. Lá nos anos 70, quando eu tinha 10 anos, a gente sonhava que chegando em 2020 haveria carros voadores, haveria bases lunares e viagens para Marte e o mundo seria maravilhoso porque ninguém mais passaria fome, não existiria racismo e todo mundo teria consciência social e consciência política. E aí de repente eu me vejo voltando a 1840. Aí de repente eu me vejo tendo que brigar para que vocês pensem o óbvio. Que o não é sempre não. Não importa se ele é um não taxativo seguido de um soco bem no meio da fuça ou de um chute no saco, ou se é um não totalmente educado, polido e civilizado. Os dois devem ter o mesmo peso social. É preciso que o não polido seja aceitado para que nós mulheres não sejamos obrigadas, na última instância, a socar a cara de algum infeliz. Porque no final, considerando os tempos que estamos vivendo, é muito provável que esse infeliz seja eleitor desse outro palhaço e que tenha uma arma no bolso. É provável que você está vendo um vídeo na internet e de repente entre o público tenha um desses terroristas virtuais e de repente a sua página seja derrubada por um bando de bots da Tailândia pagos com o nosso dinheiro por gente ligada a esses infelizes que estão no poder. Então, alguma coisa tem que ser feita. E eu acredito firmemente que antes de qualquer providência prática, antes de partir para uma luta mais corporal, é necessário que se pense. É necessário que se pondere a situação, que se pense, que se tenha um pensamento crítico, tanto do ponto de vista histórico quanto sociológico, filosófico, que se olhe para a sociedade e se analise todas as variantes, que se analise o histórico dos procedimentos, dos pensamentos, dos estereótipos, que se olhe para esse chorume produzido pela moralidade cristã e que se pense se nós queremos continuar assim, se nós queremos endossar um entorno social que quer voltar aos tempos pré-segunda Revolução Industrial, que quer a volta do trabalho infantil, que quer a reescravização das nações mais pobres, que quer a subordinação total da mulher a qualquer imbecil, bastando que esse imbecil tenha uma genitália pendurada. É difícil lidar com esse tipo de pensamento? Claro que é.
Nós estamos regredindo de uma tal maneira que a sociedade nos rodeia com falas, narrativas, personagens, tudo o que é possível para a volta dessa subordinação. E esse é o momento em que nós temos que reagir. Mas temos que reagir com inteligência, temos que reagir pensando exatamente o que fazer e pesando as possibilidades, pesando as realidades. Então, tá aí. Esse é o Ponderações 18. A questão que fica é: até onde levar o não? Eu creio que chegou a hora de parar de ceder. Eu creio que chegou a hora de dizer não, e o não tem que ser taxativo, categórico, e as favas à educação, as favas à civilidade. Como vamos operacionalizar isso? Eu aceito sugestões, porque está cada dia mais difícil dialogar com a outra parte. Então, no fim do mês a gente se vê falando de Fernando Brodel, lá no Interlocuções. Qualquer coisa eu estou lá no Facebook, na página Cantinho da História, ou estou largando os comentários em aberto aqui, apesar dos pesares, né? E a gente vai conversando. Quer dizer, o que nós vamos fazer para melhorar essa barbárie que nos envolve, agora que não há perspectiva de futuro, nem trabalho, nem aposentadoria, nem saúde pública, nem educação, e muito menos liberdade? Quer dizer, precisamos nos organizar, precisamos reagir, mas precisamos, acima de tudo, pensar. Então, vamos pensar e vamos fazer os neurônios funcionar. Até a próxima!